Olá a todos novamente, meu nome é Jefferson Moraes, para quem não me conhece. No vídeo anterior a gente estava falando sobre a implantação de uma monarquia no Brasil. Eu convidei você a pensar na possibilidade de implantarmos uma monarquia, porque o sistema de república, como eu já falei e vou continuar falando para vocês, trazer mais exemplos, é um sistema, é um modelo bastante falho que a princípio deu para ver que não deu certo no Brasil. Então, a pergunta que eu deixei no vídeo anterior com relação à monarquia, caso nós fôssemos desistir do sistema de república e tentarmos uma monarquia, quem seria o nosso rei? Ou quem seria o imperador? Quem é que substituiria um presidente e assumiria a posição central da monarquia? Pois bem, segundo o site super interessante, seria o bisneto da princesa Isabel e do conde d'Eu. É o tataraneto de Dom Pedro II, o último imperador a governar o Brasil. Seu nome é Dom Luís de Orleans e Bragança, atualmente vive em São Paulo, inclusive. Caso a República não tivesse sido proclamada, Isabel, filha de Dom Pedro II, o teria sucedido, sendo nossa primeira imperatriz. Ela ainda tinha 2 irmãos, mas eles morreram ainda bebês, e ela era a mais velha entre as 2 mulheres. O herdeiro direto de Isabel seria seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara. E para você ver e entender, para a gente saber da nossa história verdadeira, né? Então aqui, ó, eu acho que vocês vão conseguir enxergar bem. A sucessão seria aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Na ordem, o primeiro homem que aparece ali, que é o Dom Luís de Orleans e Bragança, o Dom Bertrand, que é o mais conhecido hoje, né? E mais essas 2 mulheres que são irmãs, né? Todos irmãos. Enfim, essa seria a sucessão hoje. Então, atualmente seria, onde é que está meu dedo? Aqui, ó. Esse aqui seria o nosso imperador, né? Seguido depois de seu irmão, Dom Bertrand. Desculpa se ficou um pouco tremida a imagem, mas vocês podem ver aí na internet também um pouco sobre eles. Então a primeira linha de sucessão, como vocês viram aí, Dom Luís de Orleans e Bragança, nascido em 1938, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Dom Luís nasceu em Mandelieu, na França. Se eu pronunciei errado, me desculpem. Em 6 de junho de 1938. Só conheceu o Brasil quando veio para cá no fim da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde voltou à Europa para estudar Química na Universidade de Munique e desde 1967 vive em São Paulo. As demais pessoas na linha de sucessão são seus irmãs e sobrinhos. Então, a segunda linha traz o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, nascido em 1941. O Dom Bertrand tem um canal no YouTube, inclusive, que eu convido você a conhecer. É Dom Bertrand Oficial. Você pode conhecer no YouTube os vídeos dele, os pensamentos dele e, por consequência, da família, de um modo geral. Aliás, ele fala uma coisa interessante nas entrevistas, que caso a monarquia voltasse, aliás, tem um movimento muito interessante sobre a volta da monarquia, o movimento pró-monarquia seria mais ou menos o nome. E ele fala, no caso dos pensamentos da monarquia, mais ou menos como seria, ele menciona que a ideia seria voltar ao que era a monarquia no passado no Brasil, como foi no passado, né? E, aliás, uma das coisas muito interessantes que as pessoas pedem com relação à saúde, como é que a monarquia se comportaria na questão da saúde, né? Então aí fica bem simples de se entender. Na época da monarquia, que a gente pode falar melhor em outros vídeos, mas na época da monarquia aqui no Brasil, foi criado, né, as chamadas Santa Casas, certo? Hoje não tem nada muito parecido, mais próximo nós podemos dizer que algo do governo, do estilo república, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um sistema gratuito, porém que não funciona, infelizmente. Mais uma prova de que a república, o sistema de república como está hoje instituído no Brasil, não funcionou e não está funcionando. Então o SUS entra governo, sai governo, troca governo, não está funcionando, certo? Aí você tem presidente, tem deputados, senadores, tem governadores, tem prefeitos, vereadores. Então toda essa linha
essa ramificação, digamos assim, desse sistema de governo político republicano que existe, não tem se demonstrado eficaz, muito pelo contrário. Além de ser moroso de uma forma geral, os projetos não são rapidamente desenvolvidos, demora muito para se desenvolver. Além disso, os gastos são muito altos. Embora hoje aparentemente esteja sendo feita, em alguns pontos, está se enxugando um pouco a questão econômica, está melhorando, está se enxugando gastos, mesmo assim os gastos são muito mais altos do que uma monarquia o seria. Tem aí o castelo de Buckingham, que é um exemplo da monarquia naquele país e que atrai milhões de pessoas querendo visitar, querendo conhecer aquele palácio, E o que acontece em relação à grande casa do governo aqui no Brasil, lá em Brasília especialmente, os gastos lá são maiores e não atrai os olhares de fora, ou seja, de turistas, não atrai para se, digamos, fazer dinheiro em prol do povo, como acontece em uma monarquia, que as pessoas querem conhecer um castelo, querem conhecer um palácio imperial e, claro, pagam, talvez não para ir visitar o palácio, mas pagam as viagens para ir até o país, pagam as estadias em hotéis, em restaurantes, tudo acaba sendo consumido naquele país, favorecendo a economia daquele país. E no caso de um sistema como o nosso, republicano, ninguém vai querer visitar o Itamaraty, ninguém vai querer visitar a casa do presidente no Brasil, por exemplo, lá em Brasília, porque realmente não atrai os olhares, muito pelo contrário. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes, muitas vezes, a gente tem que parar e pensar de forma séria, porque eu não estou aqui para brincar com você, não estou aqui para tentar impor uma realidade que você vai dizer assim, mas isso aqui no Brasil não funciona. Por que não funciona? O sistema de república está funcionando como está hoje, nós temos segurança, você consegue andar em qualquer cidade do país, ou principalmente nas maiores cidades, você consegue andar com total liberdade, segurança, se sentindo seguro de fato, andar à noite, 3 da manhã, 11 horas da noite, andar às 2 da tarde, às 10 da manhã, você se sente realmente seguro a circular pelas praças, você tem um atendimento de segurança, ou melhor, um atendimento de qualidade em hospitais, eu vou dar um exemplo para encerrar esse vídeo, e a gente pode continuar falando sobre esse tema em outros vídeos, e eu vou trazer para vocês com certeza. Você vai ser atendido num posto de saúde, já aconteceu na minha família isso. Você vai buscar o recurso de um dentista, por exemplo, que foi o que aconteceu. Chega no posto de saúde, o dentista não te atende, não quer te atender, porque não gosta de você, ou porque não está bem no dia, enfim. Esse é um sistema gratuito que nós temos hoje no modelo de república. Não funciona. Na monarquia funcionaria ou não funcionaria? Funcionaria. Eu vou trazer exemplos para vocês, não do passado, de hoje. Como eu já falei, nós temos aí exemplos táteis, ou seja, Canadá, Dinamarca, Suécia, Japão, são alguns exemplos, Austrália, Inglaterra, são alguns exemplos de monarquia. E como funciona? Eu vou trazer como funciona o sistema de saúde, a segurança. Lá no Japão, se você acompanhar alguns canais, eu aconselho, tem o Davi no Japão, tem o Japão na tela, são alguns modelos de vídeos que você pode ver lá do Japão, de brasileiros que moram lá, e que mostram a realidade, o dia a dia do Japão. A segurança é fantástica, a questão de saúde é fantástica, educação, o respeito, então a cultura, a questão cultural de um modo geral. Sem contar que uma monarquia sempre trouxe e sempre vai trazer um ar assim, não fantasioso, mas traz uma magia diferente. Então, com certeza, eu mais uma vez convido você a pensar comigo e buscar mesmo por sua conta, informações sobre a monarquia no mundo inteiro, como funciona, como ela realmente é, como o país se desenvolve com uma monarquia. E são algumas questões que você com certeza vai lapidando aos poucos e vai perceber que o Brasil sim tem tudo para ser uma grande monarquia e definitivamente ser um país extremamente desenvolvido. Em relação à moeda também, a moeda como o euro, a libra esterlina, que pertence a um governo monarca, é hoje
uma das mais caras, se não a mais cara que tem. Hoje a moeda, a libra esterlina, está na casa dos R$ 5,00, 5,30, 5 alguma coisa. Ou seja, supera o dólar e supera o euro. Então é uma moeda supervalorizada. O real, infelizmente, nunca aparece nesse ranking porque sempre está desvalorizado. Estamos sempre ao lado de países como Argentina, Paraguai, Uruguai. Então a própria Venezuela, claro que a Venezuela está muito mais desvalorizada em relação a nós, mas nós não podemos olhar para esses países. O modelo que nós temos que buscar não é Venezuela, não é Argentina, não é Paraguai, Uruguai. Temos que olhar para países que realmente são desenvolvidos, como o Japão, como países da Europa de um modo geral, como a Inglaterra, que são países que têm um desenvolvimento social, cultural e econômico muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos, um forte abraço e nos vemos em breve.